começar a gravar aqui. Hoje a gente está aqui com a surpresa e a honra de ter o nosso professor aqui conosco. Então, começar com o nosso canto invocacional. Sadashiva Samrambham Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurcha Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Bom, a gente está aqui no capítulo 2 e aí, só para fazer uma rápida recapitulação aqui, a gente está com o James aqui trabalhando conosco a desmistificação de vários mitos da iluminação, e ele vai fazendo esse trabalho de varrer um por um aqui no capítulo 2. E a gente estava naquela sessão do não-ego e a morte do ego. Foi essa última sessão que a gente leu, né? Então, mais um mito que o James vai varrer, essa ideia de morrer o ego, ter que matar o ego, ou o ego se matar, ou seja lá o que for. Então, ele vai, inclusive, acho que o melhor apontamento aí para esclarecer, quando ele fala que o ego, ele é a parte que quer desfrutar do resultado das ações, né? Tudo em Mithya é fundamentalmente o ser, consciência, incluso o ego, que é essa parte que quer desfrutar dos resultados de suas ações. Então, se o ego se matasse, ele não ia estar lá para desfrutar da autorrealização, né? O ego, ele continua, ele tem a sua função no mundo, né? Esse senso de eu, nas suas transações mundanas, ele é fundamental e permanente. Permanece enquanto o Jiva existe. E aí a sessão seguinte é não ego, não. Essa é a que a gente terminou. E aí ele vai falar de Nirvana na sessão seguinte. Então, vamos começar a leitura. Então, Nirvana. Essa é outra formulação negativa da iluminação. O Nirvana é um estado mental sem desejo. Essa visão é baseada na ideia de que o desejo é sofrimento. E é. Dizer que você quer alguma coisa significa que você não está feliz com o que você tem. Este ensinamento é impraticável, porque uma mente sem desejo é, em termos, uma contradição. Quando, exceto durante o sono profundo, você não quer algo. Mesmo no final da vida, você quer continuar vivendo, se a vida ainda é boa. Ou você quer morrer se ela não for boa. Na superfície, a lógica faz sentido. Mas qual é a causa do desejo? Ele é autoprovocado ou é o resultado de outra coisa? Se for provocado por si mesmo, eliminar o desejo deve eliminar o sofrimento. Mas e se o desejo for um efeito da autoignorância? É um efeito da autoignorância porque existe apenas um ser pleno e é um todo sem partes, não quer nada. A remoção do efeito removerá a causa? A ignorância não entrará em colapso
quando não for mais suportada pelo desejo. Vai apenas fabricar mais desejos. Acho que um comentário que a gente pode tirar aqui, e hoje tendo o Nagar aqui, Nagar, por favor, a hora que você sentir que achar necessário fazer qualquer parte, a gente agradece muito. Mas eu acho que a gente pode extrair daqui que a gente só resolve a questão do desejo sabendo aquilo que no capítulo 1 a gente explorou bastante, que é a respeito de que os objetos de desejo, eles não podem realmente trazer felicidade permanente. E essa felicidade que a gente experiencia ao conquistar um objeto desejado, ela não veio do objeto conquistado, né? E aí, ele fala aqui também que é um efeito da autoignorância, porque existe apenas um ser pleno e é o todo sem partes, não quer nada. A remoção do efeito removerá a causa? É uma pergunta que ele faz, né? Então, se a gente olhar lá para o nosso chart, a gente consegue compreender que o corpo macrocósmico causal, ele contém todo esse corpo de tendências, as vássanas conformando nossa realidade mental, né, o corpo sutil. E aí a gente tem os desejos sendo projetados na mente, e é na mente que a gente constata a aparência do desejo e vai empreender uma ação para conquistá-lo. É na mente que a gente pode, de repente, tentar suprimir esse desejo, mas a gente nunca vai remover a causa de onde ele está vindo, que é esse corpo macrocósmico causal com as suas vássanas. O trabalho que a gente tem que fazer é neutralizar isso com conhecimento, né? A ignorância não entrará em colapso quando não for mais suportada pelo desejo. Vai apenas fabricar mais desejos. Então, sei lá, se a gente fosse pegar um exemplo cotidiano, uma pessoa que tem uma compulsão por comer muito doce e ela, obviamente, sente prazer ao comer o doce que ela tanto preza. Pensa muito em doce, no meio do dia quer comer um doce, vai lá, mata uma torta de chocolate e tem aquela sensação de prazer. Em algum momento da vida, por alguma circunstância, sei lá, ela vai constatar que está com problemas de saúde em função desse exagero com o açúcar. Aí ela começa a repensar e mudar hábitos. Aí, de repente, ela pode descobrir que ela sente o mesmo prazer fazendo esportes. Ela começa a praticar a corrida e ela vai também ali produzir na mente dela toda aquela composição hormonal de dopaminas, de adrenalinas e tal, que trazem uma sensação prazerosa. Então, ela está substituindo um tipo de objeto de desejo por outro, né? Então, isso não é de fato a resolução dos desejos, né? A gente simplesmente faz uma migração. A gente começa a neutralizar a causa, as vássanas, a partir do trabalho que a gente pode fazer na mente com o conhecimento. Você pode argumentar que a ignorância... Posso dizer alguma coisa? O Claro. desejo, a coisa mais fundamental de se compreender é que o desejo é a força propulsória, né, do universo. Sim. Entendeu? Em sua forma causal, as vássanas, a gente pensa que o jiva ele é insignificante, mas todo o universo é projetado com base nas vássanas. E quem é que produz vássanas? Nós, os jivas humanos, nós somos os fabricantes de vássanas, né? Então, todas essas vássanas, elas são em constante, né, operação e elas se modificam naturalmente. Então, esse sistema de vassana, desejo e ação, como você falou, é um mecanismo natural do universo. Então, o desejo por si não é um problema. Quando o James, naquele parágrafo, diz que o desejo, que o mito diz
que o desejo, né, é um grande problema que tem que ser destruído, ele diz ele se refere que o desejo, né, do auto-ignorante, ele é um problema, entendeu? Porque ele é fundado nesse conceito de que eu preciso de alguma coisa para me completar. Então, esse desejo é uma declaração de carência, de insuficiência, de necessidade, de pobreza, entendeu? Eu preciso, me dê, tem necessidade. Então, ele é uma declaração de problema, né? de insuficiência. Né? Mas, veja bem, a vida de alguns dos nossos ídolos, né? Vedantinos, a vida do Shankaracharya, por exemplo, né? Como ele poderia, em poucos anos, ter escrito tantos comentários dos Upanishads, reaceso a chama do Vedanta naquela época, entendeu? Viajando em toda a Índia a pé, criando os monastérios nos 4 ângulos da Índia, entendeu? Escrevendo todos os seus textos, se ele não tivesse motivado por um desejo enorme, monstruoso. O autoconhecimento, por exemplo, moksha, ele é fruto de um desejo, entendeu? Então, o desejo não é um problema. O desejo autoignorante é um problema. O desejo fundado na ignorância da real natureza não dualista da realidade e da natureza do eu, do indivíduo, ele é um problema. Agora, como diz Krishna, né, eu sou o desejo e não violação ao Dharma. Né? Então, todo e qualquer desejo que seja em harmonia com as leis naturais do universo, todo e qualquer desejo que seja de benefício, né, a Ishvara, né, que traga em consideração o benefício da totalidade, em outras palavras, Ishvara, como a manifestação, são desejos maravilhosos, perfeitos, que não precisam ser destruídos, porque eles não são um problema, eles não são negativos. Entendeu? Então, o problema ele é um mito dizer que o desejo é um problema, porque o desejo ignorante é o problema, mas o desejo sábio não é um problema. O desejo sábio é uma dádiva, entendeu? Que só tem a melhorar esse Dharma field, esse campo, né, de ações que a gente chama Nitya, entendeu? Nós queremos ser motivados por desejos sábios, desejos sublimes, etc, etc. O dia que a gente não tiver desejo, aí a gente simplesmente não tem mais a força vital que nos move, entendeu? Que nos, né, emotiva, né? Que dá esse prazer de levantar e fazer, criar, escrever alguma coisa, entendeu? Um poema, uma canção. Mas o desejo, de certa forma, não tem a ver com a dependência. Quando você deseja uma coisa, parece que você precisa daquilo. Aquele é o desejo fundado na auto-ignorância. Não, mas é mesmo um desejo dármico. Parece que você, fazendo o nosso dharma, você precisa para se sentir bem. Não, não. O desejo de Shankaracharya, o desejo do Yanni, do Jivamukta, do Shimaya. Shimaya foi super agressivo, né, em suas atividades, ele era muito rajado, ele tinha muita sádica. Então, ele tinha muito desejo, ele tinha o desejo de construir, né, ele sempre foi um instrumento de Ishvara, naturalmente. Então, esses são desejos que eles não somente eles são em harmonia com Dharma, mas eles são também não vinculativos. O Yanni, quando ele tem o desejo dele, ele dá tudo, ele coloca tudo em direção àquele objetivo, mas sabendo que ele não tem controle nenhum sobre o resultado. E ele não sofre nenhuma ansiedade em relação aos resultados, entendeu? Ele entrega tudo a Ishvara. Então, ele não é apegado ao que ele deseja. Ele não tem nenhum apego, mas ainda assim ele sabe que ele está sendo utilizado como instrumento de Ishvara. Ele está seguindo a natureza dele, Swadharma, está seguindo a sua própria natureza em harmonia com as leis de Ishvara, se deixando instrumentalizado por Ishvara para seguir a sua natureza.
sem nenhuma expectativa. Uma aceitação. Fluindo, né, verdadeiramente fluindo com a vida e seguindo a sua natureza e totalmente harmonizado com o Dharma. Né? Então, não tem nenhum problema. O desejo coloca propósito, né, Nagar? Nas nossas vidas. O desejo é o que coloca propósito nas nossas vidas. A vida é desejo. A gente começa com desejo pequeno, aí a gente vai aprendendo algumas lições, aí a gente quer um outro desejo, aí a gente quer conquistar segurança, a gente quer conquistar fama, conquistar prestígio. Aí esses desejos vão provando para a gente que eles são vazios de valor, entendeu? Até que, no final das contas, a gente vai ter um desejo maior, mais nobre, mais sábio, até a gente chegar ao desejo por liberação, moksha. Né? Então, a vida nada mais é do que a vasanas, mas as vasanas precisam ser purificadas até que esse desejo seja o mukshutva, né? O desejo ardente pela liberação. E lá na frente a gente vai ver que o James esclarece melhor quando ele faz esse IE, né? Que ele fala que o desejo é sofrimento e é. Então, no parágrafo seguinte, ele diz: você pode argumentar que a ignorância se sustenta, e é assim, até que seja conhecida pelo que é. Ela entrará em colapso quando for exposta. Se continuarmos a perseguir nossos desejos por objetos, a ignorância continua sendo a motivadora oculta de nossas ações e é, de fato, reforçada pelos desejos e pelas ações que fluem deles. Estou dando algum eco aqui para mim. Eu estou ouvindo a minha própria voz com um delay. Não sei se é algum microfone. Então, assim, quando ele fala aqui que de fato é reforçada pelos desejos e pelas ações, né? Essa força oculta são essas vasanas, né? Que ao agir em propósito dos nossos desejos vinculativos, elas são constantemente reforçadas. Ela permanece oculta porque nossa atenção é afastada da causa fundamental da ação. Quando ele fala aqui, né, é que é de fato reforçada pelos desejos e pelas ações que fluem deles. Também, assim, o reforço é que a gente sempre quer mais, né, Nagar? A gente pode dizer assim, aquilo que a gente deseja e experiencia e é bom, é prazeroso, a gente quer sempre mais, se possível, da próxima vez melhor e um pouquinho diferente, certo? Também mecanismo é um mecanismo autoalimentado, entendeu? E que é um como se diz? Autoalimentado. Ele é retroalimentado. Retroalimentado mecanismo. Você quer uma coisa, você gosta de uma coisa, como sexo, né? Então você experimentou, gostou, você tem. Aí você está satisfeito, aí quando você começa a ficar triste, frustrado, a primeira coisa que você pensa, eu poderia de novo ter aquele objeto e curtir de novo um momento de felicidade. Aí você faz a segunda vez, aí você vai reforçando aquela vassana. Aí quando você faz 5.000 vezes, 10.000 vezes, aí você tem uma vassana enorme por sexo, entendeu? Quase uma vassana como a do Marcos. Mas o Marcos, ele me falou confidencialmente que ele não passou de 1.000 vezes. Tá ouvindo aí, Marcos? Essa vassana é terrível. Tô ouvindo. A língua dele, né? Essa vassana é terrível. Agora, a outra vassana que também estou alimentando é essa aqui, ó, da preguiça. Essa faz parte do seu Dharma de baiano. É isso mesmo.
Alguém pode Mas me não é achar fácil, não. Mas o preconceituoso. Isso Arlindo não tá é pro certo YouTube. mesmo. É Não, brincadeira. mas a gente não tá levando para preconceito, não. Eu sou baiano e gosto de rede Não, mesmo. mas olha, você que se entregou, hein? Você que se entregou. Eu, quando falei, eu citei o nome do Marco e não coloquei o S no Marco e não coloquei o Lobe para deixar anônimo, entendeu? E eu falei como se fosse um Marco que eu conheço de outras vidas, de outras cidades, etc. Aí, Mas você nesse tá caso, certo, Arlindo. É verdade mesmo, no meu caso. É verdade. ô Nagar, nesse caso você Ô, poderia Fábio, ter usado a Celinha, a nossa heterônima A favorita Celinha, no grupo do Facebook, a Celinha. ô, Fábio, Oi, André? oi, Fábio, boa noite. Boa noite. Eu Como tô os com desejos, muitos ecos aqui. Não sei se tem muitos microfones abertos. Pode falar, André. eu acho que o microfone não está aberto. Fábio, microfone da Ana Dalva aberto. Tá, eu vou fechar. Pode falar, André. Então, quando o Maia tem duas características, ele cria o mundo do fenômeno e também, em paralelo, que é o que dificulta nosso encontro com Brahma, ele cria o véu, correto? Então, a dificuldade, eu acho que a questão da repetição das vasanas é que esse efeito ele é repetido através dos desejos nos objetos de desejos, que ele é composto dessas duas características, que é o fenômeno em si, o fenômeno da realização da experiência, e por trás disso ele tem o quê? O fenômeno do véu que encobre essa relação do ser com um Brahma. Então, eu já li pelo menos em 2 Upanishads, e eu vou achar essas duas informações, que o reflexo de Maya se dá no reflexo dos objetos de Maya. Sim. isso é o que a gente chama de avidya, né? Essa ignorância que faz com que o indivíduo humano acredite que a felicidade inerentemente é contida nos objetos de experiência. E leva muito tempo, muita reflexão, muita frustração até que o indivíduo se toque, né? E no meio tempo ele fica reforçando essas vasanas. Vamos prosseguir na leitura? Também resta ver se o desejo é sempre sofrimento. Acho que é o microfone de vocês aqui. Espera aqui. Vamos ver como é que eu fecho. Meu, eu acho que é daí que tá vindo o eco. Você abre para o Nagar quando ele for. Obrigado. Ô, Fábio, Oi? só antes de você prosseguir, eu penso que essa questão das vasanas, pelo que eu estudei em relação a isso, é uma coisa que eu compreendi muito da repetição da experiência, que ele deu exemplo dos sanskaras, né? Sim. Você faz uma ação, deu exemplo, por exemplo, de um sulco, né, na memória, na memória. Então você faz uma ação, aquilo gera uma marca, né? Isso. Tipo uma ranhura de um disco vinil. Se você faz aquela ação, aquilo vai aprofundando, então você vai enraizando aquele hábito, como acontece com fumar, com qualquer vício, né? Sim. Então vejo que o reforço acontece também a nível do processo psíquico, né? Da repetição, vai aprofundando aquele hábito através desses sucos que vão ficando cada vez mais marcados, né? Eu vejo por esse lado também. Sim, é uma boa analogia, né? Quando a gente pinga uma gota de água numa superfície perfeitamente lisa e arredondada, você não sabe para onde ela vai correr, porque aquilo é uniforme. Mas aí, uma vez que ela correu ao acaso num determinado
por um determinado caminho, a segunda vez já existe a tendência de ter formado um veiozinho ali e aquilo vai se reforçando, né? Essa analogia dos sulcos é muito boa mesmo. Também resta ver se o objeto, perdão, se o desejo é sempre sofrimento. Aqui que o James vai esclarecer aquela afirmação acima, nada. O desejo é apenas a consciência funcionando como criadora, sustentadora e destruidora do mundo, né? Porque a consciência, essencialmente, ela é livre de sua criação de formas aparentes, da criação que aparece para ela. Essa criação, ela existe, né? Como um conjunto de leis aí que, ao ter a luz da consciência brilhando em Maia, projeta uma criação, um conjunto de leis que sustenta, né? Por isso que ele fala aqui, criadora, sustentadora e destruidora, né? O aspecto simbolizado por Shiva da criação, né? Que é a constante transformação dessa criação. Ela está o tempo todo se reciclando. E aqui ele está dizendo, o desejo é apenas a consciência funcionando como essa criadora, sustentadora e destruidora do mundo. Enquanto os meus desejos não me fizerem violar as leis físicas e morais que operam na criação, por que eu deveria removê-los? É exatamente o que o Nagar estava falando. O desejo não é nenhum problema quando ele é um desejo de acordo com o Dharma, né? A gente tem desejo, é o desejo que nos tira da cama, né? Como o Nagar volta e meia nos lembra, é o desejo que nos coloca propósito na vida e, inclusive, quando você está com fome, vem um desejo em mente, você precisa se alimentar, né? Então, é o desejo que mantém, né? Insuficiência aí as nossas vidas. Começa a ser um problema quando a gente se identifica com a necessidade da obtenção desses objetos de desejo como condicionantes à nossa satisfação, né? Fábio? Oi? Fábio Roberto, boa noite. Oi, tudo bom, Roberto? Tudo ótimo. Bom, boa noite para todo mundo, Arlindo. Eu queria só tirar uma dúvida rapidinho, porque uma pergunta que foi feita agora me lembrou que recentemente eu me deparei com a definição do conceito de samskara e para mim não ficou claro qual é a diferença de samskara e vassana. Até porque tem algumas fontes ali que eu acabei pesquisando e alguns qualificam como sendo iguais, mas não me parece. Aí, enfim, eu queria entender melhor assim a diferença entre esses dois conceitos. O Nagar pode, de repente, esclarecer melhor, mas o que o James vai explicar aqui no livro, ele vai falar em vasanas e em sanskaras, mas ele faz uma... Tá. Não, então, se ele vai abordar mais na frente, a gente pode deixar. Não, mas é mais para frente, a gente pode falar disso aqui agora, não tem problema nenhum. Acho que é em outros capítulos adiante, nem me lembro aonde, mas ele vai fazer uma sutil definição dizendo que sanskaras são aglomerados de vasanas. Então, são vasanas que se convergem por similaridade e formam esses aglomerados que conformam as nossas circunstâncias de vida, que conformam as nossas tendências de comportamento. Então, isso ele vai chamar de sanskaras. A vasana, vamos dizer assim, são tendências mais isoladas e esses conglomerados são as sanskaras. Está de acordo, Nader? Tem alguma coisa a mais a dizer? Sanskaras são bem definidas como atitudes mentais e emocionais, padrões de comportamento mentais e emocionais. Aqueles padrões que são cristalizados são aglomerados de vasanas, entendeu? Dessas tendências que criam esses padrões mentais e emocionais de comportamentos reacionários, né? Quase que mecânicos. Né? Então, são vasanas que se tornam padrões ou
ou padrões de comportamento, ou atitudes, né? Ótimo. Mas são sinônimos também. A gente pode dizer que Sanskaras vassanas é idêntico, Não, né? não são sinônimos, não. A Não. vassana é um desejo em sua forma causal que aparece na mente. E os samskaras são padrão de comportamento mental e emocional, entendeu? Atitudes mentais, entendeu? São essas atitudes que todos nós temos que compõem aquilo que a gente chama o nosso caráter, a nossa personalidade, etc. Entendeu? Mas pode se assemelhar ao instinto? É diferente de instinto, né? Diferente de instinto. Então está bastante de acordo o que você explicou com o que o James fala, de aglomerados de vassanas. Sim. É um conjunto de vassanas que compõem aquilo que a gente chama o caráter do indivíduo, o nosso. Seria correto dizer que esses padrões de comportamento, então, são resultantes da combinação de um grupo de vassanas que agem ao mesmo tempo, que têm a mesma tendência ou característica, como um cluster, não sei, São vassanas que são relacionadas entre elas, né? Que elas podem ser vassanas tão opostas, uma e diferentes, de natureza diferente, mas aquelas em torno ao mesmo tema, ao mesmo tipo de desejo, entendeu? Aquelas elas vão se aglomerando e formando. Elas convergem, né? Elas vão cristalizando como sistemas de ideias, noções, comportamentos, coisas, essas fixações nossas, entendeu? As manias nossas, entendeu? Essas coisas. As idiosincrasias, talvez. Como é que é essa palavra que de vez em quando eu quero lembrar e tenho dificuldade? Em português é muito parecido com o inglês, né? Idiosincrasia. Você me faz um favor? Você, por favor, Alberto, me manda por escrito isso no Messenger, por favor. Idiosincrasias. Porque de vez É em um quando cognato em inglês. eu quero escrever e não acho, entendeu? Se você puder escrever aqui. Mandei lá no bate-papo agora. Depois você manda para mim. É porque eu estou no laptop do Kevin. Tá anotado aqui. Fechou, Rutinha? Bom, eu fiquei satisfeito com a resposta. Obviamente, devem haver outros desdobramentos do conceito mais complexos, mas pelo menos agora esclareceu. Fábio, eu não sei se alguém ainda tem uma pergunta em torno desse tema. Eu queria aproveitar só também para tirar uma dúvida rápida, porque você mandou uma errata e eu não estou conseguindo encontrar, porque sou usuário meio grosso para essas mídias digitais. Tem um monte de mensagem empilhada e teve uma que você explicou e eu ainda estou em dúvida. É porque no encontro passado eu pus o áudio para tocar aqui em casa depois, para minha esposa ouvir e tal, e aí eu notei, acho que no 1h46, eu estava respondendo o Camel. Ele estava fazendo uma pergunta sobre o propósito da morte. E aí eu estava falando de corpo sutil se dissociar do corpo físico. Mas em algum momento eu troquei. Eu falei, o corpo físico se dissocia, mas eu estava falando do corpo sutil. Então, coisas que acontecem também porque a gente já estava meio cansado e tal. E eu fiz a errata ali para esclarecer. Também, depois eu falei sobre corpo causal, ele ser livre da experiência. Falei algo parecido com isso. Isso, essa era a dúvida. E isso não é totalmente correto, né? Ele não é totalmente livre, corpo causal, ele é graça ilimitada, mas ele não é totalmente livre da realidade objetivável, porque existe as vassanas, né? As vassanas que são essas informações que vão formar as tendências, projetando o sutil e corpo físico. Ok? O corpo causal ele tem essa associação com
a expressão que você usou é graça ilimitada, você usou essa expressão? Em aquele chart que a gente vai trazer para o seminário em Joanópolis, em inglês ele tem esse termo Illimited Bliss. Yeah. Yeah. O Ananda Mayakosha daquele ângulo, daquele tipo de ensinamento, o corpo causal é apresentado da nível de experiência do Jiva como o nível onde o Jiva experiencia essa sensação de ilimitação. Mas essa ilimitação ainda é uma entidade experienciadora, é um I thought, entendeu? Que experiencia um tipo de limitação que não é a não limitação do ser pleno, mas é a não limitação derivada do fato de que não existe dualidade, porque é como se fosse um oceano indiferenciado de tamas, entendeu? Não existe sujeito-objeto, dualidade, não existe nada que esteja ocorrendo, né? Existe simplesmente aquilo que a gente chama em inglês blankness, né? O vazio, né? A ausência de objetos de experiência. Então, quando não existe nada, a gente experiencia um certo tipo de não dualidade que é extremamente prazeroso, entendeu? A mente é resolvida sem nenhum desejo, não existe nada que você queira obter ou experimentar ou resolver problemas a serem resolvidos. Então, a gente experiencia. Mas esse é um assunto, um tema difícil, muito sutil, muito abstrato, que a gente vai ter oportunidade de abordar aqui nesse final de semana, né? nesse seminário nosso. Ô, Arlindo, será que esse estado seria mais equivalente a um estado de plenitude? Um estado de ausência de desejo e aí que há essa plenitude que acontece no Jiva, sem conflitos? Não, o Jiva experiencia esse estado de plenitude de 3 modos. Um é através do sono profundo, né? O sono sem sonho. Então, que é equivalente ao estado de Nirvikalpa Samadhi também. Então, é quando o sujeito e o objeto quase que desaparecem completamente. Não existe essa dualidade primordial, que é o sujeito e o objeto. Então, aquilo ali é um dos aspectos dessa sensação de plenitude, chamada a bliss, né? O bliss sheet, ou Ananda Mayakosha. Mas o Jiva também obtém essa mesma sensação de plenitude toda vez que ele obtém um objeto que ele desejava muito. Quando a gente se esforça muito para obter alguma coisa, quando a gente obtém, a mente, por uma fração curta de tempo, ela se resolve num estado livre de qualquer desejo, entendeu? Como se a mente ficasse resolvida como o sujeito livre de qualquer objeto de desejo, entendeu? Então, esse é um outro tipo de plenitude, que é uma plenitude muito mais superior do que a do sono profundo. Porque ali, pelo menos, você tem o seu intelecto funcionante. Você pode aprender algumas lições através daquilo, entendeu? E aí existe um outro tipo de plenitude experimentado, que é uma mente resolvida através do autoconhecimento. Mente resolvida através do autoconhecimento experimenta um estado, uma condição de plenitude, também conhecida como Sahaja Samadhi, que é um Samadhi natural, que é uma mente que simplesmente não é sob a perturbação de desejos vinculantes, entendeu? É uma mente livre de desejos, né? Então, desses desejos que perturbam, né, a mente. Então, uma mente resolvida através do conhecimento é a experiência de alegria, felicidade, plenitude, satisfação que o Jiva, com o autoconhecimento, desfruta, né? O Yami desfruta, né? A mente resolvida através do autoconhecimento. Uma mente
pode ser resolvida através da obtenção de um objeto de desejo, mas aí o que ocorre? Imediatamente, depois de alguns minutos, um outro desejo aparece. Entendeu? E a mente pode ser resolvida através do Nirvikalpa Samadhi ou através do sono profundo. Mas quando a gente sai daqueles estados, a nossa ignorância permanece intacta, ela não foi abordada, ela não foi, entendeu? É por isso que a meditação, esses estados de meditação, todas essas práticas de meditação, de presença, etc., elas servem como uma plataforma a partir do qual você pode fazer sua investigação. Simplesmente desenvolver esse silêncio, essa paz, etc., você simplesmente, e se você não utilizar aquela plataforma para abordar a raiz fundamental do problema humano, que é a autoignorância, se você não utiliza aquela científica para fazer a sua autoinvestigação, a contemplação, seguindo a lógica das escrituras, entendeu? Então, você entra num silêncio profundo, numa paz profunda. Então, se antes você era ignorante com uma mente estressada, aí você entra num estado de paz total, você é ignorante num estado de paz, de silêncio. Quando você sai do silêncio, você é ignorante com a mente modificada de novo, entendeu? A autoignorância é o denominador comum. Os estados da mente se modificaram. Então, é importante a gente compreender que a mente, a gente quer desenvolver uma condição de sátiva, né? De meditativa, contemplativa, porque aquela é a plataforma mais importante para a gente, necessária a gente contemplar, seguindo a lógica apresentada pelas escrituras, entendeu? Entendeu? Okay. Excelente, excelente. O André fez uma complementação aqui no chat, Naga, falando que o Kata Upanishad, né? Escreveu Katya, mas deve ser o Kata Upanishad. Fala sobre o Paramatma, estado de Paramatma. Estado de Paramatma não é um pouco contraditório, Naga? Peraí que tá mudo o microfone de vocês. Tira do mudo, Camel, por favor. Sim, são linguagens diversas, até mesmo nos Upanishads você encontra algumas linguagens desse tipo, entendeu? Se referindo ao ser pleno como se fosse um estado transcendental, ou Turiya, né? o estado absoluto, esses termos. Toda vez que a gente se refere ao ser plena, consciência plena como um estado, seja ele transcendental, absoluto, ou paramatma, ou aquilo que seja, a gente está criando confusão, porque estados pertencem à mente. A mente é que sofre variações de estados mentais, né? Porque a mente é composta pelas três energias. Então, a constante modificação da composição dessas energias produz estados mentais constantemente modificados. Mas o ser, aquilo que nós somos, é esse princípio do testemunho, entendeu? Não experiencial, é sempre inalterado, que não sofre nenhuma modificação, porque é nirguna, é antes dos gunas, entendeu? Ok. Então, é misleading, é enganoso se referir ao ser como estado. Sim. E, bom, Roberto, você entendeu as erratas, né? Foi para explicar tudo isso aí. Muito obrigado. Vou prosseguir na... Fábio, Oi, posso fazer um anúncio aqui? pode, querido, claro. A Rutinha, ela me disse aqui que ela fechou com aquele casal. Ah, que ótimo. Mas não é o Roberto Galvão e a esposa fecharam e ela conseguiu 5 pessoas já
já tinha bolado tudo, já da ontem que ela estava me enganando aqui, dizendo que ia preparar lá embaixo, etc, etc. Mas ela estava mesmo já com a fixação, né, de fazer lá. E parece que vai rolar lá mesmo. Então a gente vai fazer lá, né? Depois a gente pode pensar em algumas coisas para. Hoje estavam perguntando se for lá, como que a gente faz com a alimentação. A gente podia pensar em algo a respeito disso, né? Mas depois a gente pode tratar isso no WhatsApp. A alimentação é muito simples. Nós vamos comer café da manhã, cada um no seu lugar. E almoço, a gente sai para almoçar e de noite as pessoas vão onde eles quiserem, entendeu? No local do seminário, a gente vai ter, eu já falei para a Rutinha, nem biscoitinho eu gostaria que a gente tivesse. Só um cafezinho ou um chazinho. Acabou. Tá? Porque é um intervalo, a gente não vai fazer um encontro social. A gente chega ali, a classe começa, vamos dizer, às 9, a gente chega ali 5 minutos, 10 minutos. Aí depois, às 10, a gente faz um break de 15, 20 minutos para fazer xixi, tomar um café para acordar. Depois a gente começa, aí dali a gente sai para almoçar. Então, a distância de carro daqui ao restaurante, ou da chácara, ou do espaço ao restaurante, é uma diferença de 1 quilômetro ou mais. De qualquer modo, se fosse aqui, falando com a Rutinha, nós temos que chegar carro, porque quando o sol tá forte, entendeu? Até essa caminhada de 10 minutos é desconfortável. Então, nós fizemos aquelas contas que a gente precisaria de uns 6 carros para a gente resolver o problema do almoço. E isso não vai ser um problema. A Rutinha, ela falou que ela tem 3 carros para ceder. E um micro-ônibus. Essa é boa. Vamos fretar uma van. Então é isso, a gente se organiza com os carros, né? Os carros. Daqui até o sítio é 1 quilômetro, né? Não, 800 metros. 800 metros. Ok. Até o restaurante é mais 500. Então, 800 metros mais 500 metros são 1.400 metros para ir para o restaurante. Ok. Bom, a gente faz essa organização com os carros. Vamos prosseguir a leitura? Se vocês... Vamos botar o carro, a gente aluga um carro. Ah, tá. Aqui está aparecendo para mim que o sinal tá ruim. Se vocês anunciarem aí para mim que está interrompendo muito, eu posso tentar uma outra solução, que é usar a conexão do meu celular, tá? Então, vocês me dizem como é que está aí. O seu vídeo de áudio está chegando bem aqui para mim. Ótimo. Bom, então a gente parou naquela frase que esclarece aquilo que o Nagar estava apontando, né? Se enquanto os meus desejos não me fazem violar as leis físicas e morais que operam na criação, por que eu deveria removê-los, né? Então, os desejos, eles não são nenhum problema quando estão de acordo com o Dharma. Eu estou livre para realizá-los. A iluminação é o conhecimento firme e sempre presente de que eu sou a consciência e, como tal, já sou livre de desejos, de modo que a sua presença ou ausência não tem nada a ver comigo, né? Então, se trata de saber que eu sou essa consciência, não interessa se os desejos estão presentes ou ausentes. O ser, ele nunca vai ser afetado pelo desejo, né? Então, quando ele fala não tem nada a ver comigo o ser. É interessante. Isso é interessante, Fábio, porque existem essas duas dimensões. O Jiva, ele existe como em sua dimensão, em sua identidade primária como consciência pura e secundária como reflexo da consciência, né? No corpo sutil. Então, como o Jiva, os desejos pertencem ao Jiva, né? Então, quando esse shift de identidade ocorre, o Jiva, ele realiza que ele é a consciência. Então, os desejos operando, ele já não se identifica com o desejo.
Então, isso é um fato, ok? Então, você diz, não, eu não sou o meu karma, eu não sou as minhas massas, eu não sou os meus desejos. Mas esse shift de identidade, ele produz um efeito que é um cancelamento e neutralização ou dissolução de desejo, entendeu? Também. Então, o que permanece são resíduos de desejos e esses desejos, eles gradualmente, rapidamente, eles se harmonizam com o Dharma. Tá? Porque o perigo desse statement, é dizer assim, não, porque quando eu sou o ser, eu não sou meu desejo, não tem nada a ver comigo, então o desejo pode continuar a fazer aquilo que esteja fazendo, entendeu? Mas como a realização, a iluminação é principalmente para o pobre Jiva, né? Então o Jiva, ele quer curtir essa realização do ser, como? Não sendo mais tiranicamente pushed around ou conduzido, operado por esses desejos vinculativos estúpidos, ignorantes, entendeu? Então, não funciona dizer, não, eu sou o seu, não tem nada a ver com meus desejos, e se esses desejos ignorantes continuam perturbando a minha mente, perturbando a mente da minha esposa, dos meus vizinhos, etc. Então, essas coisas, elas ocorrem simultaneamente. Essa realização, primeiro que essa realização já depende de um processo de purificação preliminar. E depois dessa realização, a purificação ela se intensifica, entendeu? De tal modo que o autoconhecimento a nível intelectual se harmoniza com o seu conhecimento emocional, de tal modo que você já não é vítima das emoções derivadas desses desejos vinculativos, compulsivos e fundados na ignorância, entendeu? Então, isso é o que a gente chama de frutificação ou moksha. É quando o jiva é livre da maior parte desses resíduos de ignorância. Né? Eu gosto sempre de enfatizar isso. É importante mesmo. Você sabe, porque você compreende. Eu gosto de enfatizar isso. Tem muita gente no mundo espiritual que faz o que faz, dizendo, não interessa, porque eu sou o ser, eu não sou o vivo. O vivo pode fazer qualquer coisa que queira fazer. Muita gente faz essas coisas. O Osho Rajneesh era um deles também. Então, e o James ele vai encerrar esse parágrafo ainda reafirmando essa coisa que soa tão bem aos ouvidos dessa espiritualidade mais preguiçosa. Que a última frase ele vai dizer assim: perceba a sua natureza e deixe que o desejo seja desejo. Esse é o tipo de frase que também o cara fala, é isso mesmo, deixa que o desejo seja desejo. Eu gosto de enfatizar esses pontos porque algumas vezes eu não sou totalmente de acordo com algumas ênfases do James desse ponto de vista, entendeu? Porque a realização ela tem que se refletir no jiva de tal modo que o jiva possa desfrutar dessa liberdade de desejos vinculativos e adâmicos, etc, entendeu? Eu sei de experiência própria, porque eu conheci ele de experiência própria. Como ele diz, he says, I am an acquired taste. Ele falou assim, eu sou um tipo estranho, eu sou grumpy, eu sou um pouco mal-humorado, isso e aquilo. Você vai ter que aprender a gostar de mim, entendeu? E eu conheço ele do jeito que ele é, entendeu? E ele é tão livre do jiva dele que ele escancara, ele abre para todo mundo, né? Eu sou assim mesmo. E fala assim, ó, se você gostar de mim, tudo bem. Se você não gostar de mim, é problema seu, entendeu? Eu gosto de mim como eu sou. Para me fez assim, acabou, entendeu? Mas eu vi alguns momentos que ele de humor, entendeu? Que o cara, eu acho que eu falei com você 2 vezes, ele pediu desculpa, entendeu? Sim. Por causa de reações assim, entendeu? Mas ele melhorou muito, ele mesmo disse que agora ele está mais tranquilo. 6, 7 anos atrás, quando eu entrei em contato com ele tinha uma língua afiada,
entendeu? Que ele falava e fazia coisas e que depois Ishvara voltava e devolvia para ele, né, como resultado, alguns karminhas para ele ter que depois descascar abacaxi. Né? Aí ele falou, eu falo isso porque ele fala essas coisas publicamente nos vídeos dele, entendeu? Aí, devagarzinho, ele foi ficando mais calmo e tranquilo para lidar com menos karma também, né? Older and wiser. Ok. Então, essa é a curiosidade, essa é muito interessante, essa coisa, a libertação do Jiva e a libertação para o Jiva, entendeu? Sim. Esse conhecimento, eu sou livre do Jiva, mas o Jiva tem a libertação, então eu tenho que desfrutar a libertação para o Jiva também, entendeu? Muito bom. Obrigado pelo esclarecimento, Nário. E, finalmente, você fecha um pouquinho, Kemel, que está vindo um retorno daí. Obrigado. Se eu aceitar a alegação de que o desejo é sofrimento, como removerei meus desejos sem o desejo de removê-los? Essa é boa, né? Finalmente, se eu aceitar a alegação de que o desejo é sofrimento, como removerei meus desejos sem desejo de removê-los? Então, nessa sessão, né, que ele vai falando do nirvana como esse estado sem desejo, ele varre essa ideia de remoção do desejo como essencial ao autoconhecimento, porque ela simplesmente não funciona. Se você acredita nessa ideia, você vai ter que ter o desejo de remover os desejos, né? Então, ela se invalida aí mesmo essa ideia. E uma vez que eles são removidos, os desejos, né? Quem vai remover o desejador? Bom, aí o James vai agora desmistificar o agora, né? Então, quem tem o poder do agora como livro de cabeceira vai repensar. Para dizer a verdade, a ideia básica dos ensinamentos, que eu acho que está ainda vindo um eco daí, se puder fechar o microfone. Obrigado. A ideia básica dos ensinamentos do agora é: eu sou iluminado quando estou presente. Viver no passado ou no futuro significa que sou ignorante. Além do fato de que não há tempo em uma realidade não dual, vamos investigar essa ideia, né? Então, a realidade, ela é atemporal, né? E então aqui ele já começa entregando. A ideia é falha porque agora tem uma conotação ligada a tempo. A palavra agora se refere a um período de tempo, o que certamente dá a impressão de ser, ou agora é um símbolo para outra coisa. Se ele se refere ao tempo, existe algo como tempo objetivo? É impossível determinar a natureza do tempo, porque o tempo é relativo aos desejos e medos dos indivíduos e aos intervalos entre experiências. Aqui ele vai trabalhar esse conceito de tempo como sensação de tempo, né? Se meus desejos estão sendo atendidos, eu estou gostando. O tempo passa rapidamente. E eu estou gostando, o tempo passa rapidamente. Se eu estou sofrendo terrivelmente, o tempo passa devagar. Então, aquilo, né? Se você está tendo uma experiência que é prazerosa, ela acabou, aí fica aquele, poxa vida, já acabou, né? Queria mais, queria continuar. Agora, se você prende o dedo na porta do carro com a chave lá dentro e você fica 1 minuto nessa situação, vai ser 1 minuto mais longo da tua vida, né? As divisões reais, passadas, presentes e futuras, estão na consciência ou são apenas divisões conceituais? Se o tempo fosse objetivo, então todos seriam capazes
de determinar exatamente quando o passado termina e começa o agora. Quando estou no agora, por quanto tempo o agora permanece sendo agora? É 1 segundo, 2, 1 minuto, mais, né? Se a gente for pensar, enquanto a gente pronuncia a palavra agora, quando eu acabei de falar, a primeira sílaba do som já é passado, né? Então, o que é o agora, né? O futuro está sempre se assumindo como agora e o agora está sempre virando passado, né? Um instante que é o agora a gente nunca consegue determinar objetivamente. Assumindo que estou no agora e quero permanecer iluminado. Eu queria dizer uma coisa, Fábio, o mal entendido maior nesse conceito, né, do que é um conceito velho, não é que o Eckhart Tolle trouxe ele agora, existiu da sempre, o aqui agora, presente, está presente no momento, sempre existiu. Entendeu? Sim. E é uma confusão, é uma inversão, uma reversão. O mal entendido é que algumas pessoas, intuitivamente, sem contato, sem haver contato com as escrituras, elas realizaram o ser. E quando elas realizam o ser, elas têm as suas mentes resolvidas, em outras palavras, a mente se resolve com uma dominância de Sattva Guna, e elas permanecem numa condição que parece como presença, presente, entendeu? Então, o que o cara diz, por exemplo, o Toll, o que ele pensa? Porque ele não compreende os ensinamentos, ele não tem os ensinamentos, não teve acesso aos ensinamentos, não foi ensinado os ensinamentos, então ele deduz que o segredo para a iluminação é permanecer no agora, no presente, entendeu? Agora, ele não compreende que o permanecer presente é simplesmente uma sensação, uma condição derivada de uma causa, e essa causa é o autoconhecimento, entendeu? Então, ele não sabendo que a causa é o autoconhecimento e que existem metodologias que revelam e que facilitam o autoconhecimento e que a sensação de aqui e agora presença é um efeito de uma causa, ele tenta, diversas outras expressões espirituais são baseadas nessa mesma confusão. Eles tentam condicionar o efeito, produzir a causa através do efeito. Entendeu? Ok, vamos forçar uma barra, vamos tentar permanecer presente no aqui e agora, etc, 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 porque de repente assim vai acontecer um momento que a minha mente vai ficar permanentemente no aqui e agora, tá? Eles não compreendem que a mente jamais permanece sempre no aqui e agora, porque ela se modifica, mas que existe uma causa que produz um efeito, que é uma predominância de Sattva, que produz essa condição de um indivíduo, do Yali, que permanece com essa sensação de presente no aqui e agora. Então, são efeitos, entendeu? Que não podem condicionar a causa, porque se você trabalha no efeito, entendeu? É como se você tem uma doença e você continua tratando somente os sintomas de uma doença, em vez de tratar a causa fundamental da doença. Então, se você fica trabalhando só nos sintomas, você jamais vai resolver o problema fundamental que é na causa. Então, isso a gente vê nesses mitos espirituais diversos, entendeu? Eles pegam o efeito e falam assim, a questão aqui é a gente produzir esse efeito através da disciplina, tá? Sem compreender que o efeito é a função de uma causa e a causa é sempre o conhecimento, entendeu? Somente o conhecimento resolve a mente do Jiva. Ô Naga, e essa ideia também não vai produzir um efeito negativo à medida que assim nada do que está acontecendo em outro tempo, só está acontecendo agora, no presente.
Inclusive quando você evoca uma memória do passado, ou quando você faz planos para o futuro. Sim, não, E aí surge toda uma toda essa paranoia de que isso não pode ser assim, que você tem que ficar sempre só no presente, né? A gente pode seguir toda essa lógica apresentada ali pelo James, entendeu? Que eu conheço. Você pode apresentar toda essa lógica, mas eu quiser apresentar uma outra que é mais simples de compreender, que é a causa e efeito. Você tentar Perfeito. estabelecer ou produzir a causa através do efeito, que é impossível, entendeu? Muito bom. Sim, né? É sempre que a questão é que só existe o momento presente, só existe o aqui e agora. Agora, se a sua mente estiver perturbada, entendeu? O momento presente ele vai ser um momento de desconforto. Uhum. Ok. É um momento jamais não modificado, mas o estado da mente é perturbado. Então, vai aparecer o momento presente, mas com uma experiência de desconforto. Se a mente estiver ativa, resolvida, típica, aí o presente ele se torna um presente de satisfação, de paz, né? De clareza mental, etc, etc. Mas só existe o momento presente. Sim. É no momento presente que a gente antecipa o futuro e se preocupa com o futuro. É no momento presente que a gente fica pensando nos problemas do passado, o que a gente poderia ter feito melhor, etc. Só existe o momento presente, passado, futuro, são opções. Fábio, Oi, Marcos. só esse raciocínio aí do Daga é interessante, que eu já também chegaram a essa conclusão. E esses conceitos de ficar agora, eles são praticáveis porque o agora, tudo existe o agora. No sentido assim, só existe o tempo presente. Tudo está acontecendo no tempo presente. Você voa com a memória, você imagina o futuro. Então, são conceitos praticáveis, Sim. entendeu? E eu estou falando isso porque eu fiquei 2 anos estudando o livro dos segredos de Osho e parado lá na respiração, esperando aquele intervalo. Então, termina, pá, vai acontecer a graça. Fiquei 2 anos essa graça aparecer, até percebi que não ia ter resultado. Porque esses métodos todos aí, de tentar reproduzir a causa pelo Exatamente. é justamente esses métodos que tentam, que acreditam numa iluminação experiencial, entendeu? Essas crenças de que a realização é experiencial é que fica pegado a essas metodologias de tentar reproduzir. Ótimo. Naga, você está falando algo, eu tive que cortar. Pede para o Kemel abrir. Bom, deixa eu abrir aqui. Pode falar, Naga. Estava só dizendo, em relação ao que o Marcos muito bem disse, que quando nós do Vedanta dizemos que a única resolução, a única solução é através do conhecimento, entendeu? As pessoas pensam que nós somos fanáticos, porque existem milhares de propostas espirituais que prometem que, não, você vai fazer isso, você se ilumina, vai fazer aquilo, se ilumina, vai fazer aquilo. Então, quando o Vedanta chega e diz, olha, qualquer coisa que você faça jamais vai te produzir essa famosa iluminação ou liberação, porque você já é livre, você já é a luz, etc. O único problema é que você está sofrendo daquele fenômeno chamado auto-ignorância. Quando a gente diz isso, é uma afirmação tão radical, as pessoas pensam que nós somos fanáticos, nós somos contrários a todas essas noções, como as milhares de noções que o Osho propagou, porque eu conheço muitas delas, entendeu? Eu tentei praticar diversas, entendeu? É tudo com base nisso, tentar produzir uma causa a partir de um efeito, entendeu? Ficar trocando energia, lá em Arraial da Ajuda, eu caminhava, vendo a energia que vinha das plantas, disso, e criando um flow de energia, todas essas coisas experienciais,
pensando que, de repente, vai acontecer uma iluminação experiencial, um barato que a gente possa chamar de iluminação permanente, né? Satisfação de um estado transcendental permanente. Obrigado. O mundo espiritual é cheio dessas propostas, né? Ô, Nagas, acho que a gente já esgotou esse tema do agora, então, porque eu acho que a gente já resolveu tão bem que a gente até poderia pular a leitura, ou a gente segue aqui na lógica do James? Você é o facilitador da classe, Fábio. Você que é o boss. Vamos terminar a leitura, então. Assumindo que estou no agora e quero permanecer iluminado, eu deveria saber quando o agora começa e termina. Preciso evitar voltar ao passado ou viajar para o futuro. Talvez eu deva saltar para fora do tempo antes que o agora termine e pular de volta para ele logo antes do passado surgir. Tendo em mente quanto tempo se passa até que eu tenha que pular de novo. Então, o James está aqui brincando com esse conceito do agora, né? Resumidamente dizendo, trata-se de um conceito de tempo. E aí, mesmo se eu estiver sentado no agora, eu preciso me preocupar com o passado e o futuro rastejando para dentro dele. Então é isso, né? Como eu tinha falado antes, né? Dentro do conceito de tempo, o futuro está o tempo todo se fazendo presente. A gente não tem o futuro como acontecimento, só existe o presente como acontecimento. E o agora está o tempo todo se tornando passado. Então, você quer permanecer no agora com essa ideia de que você precisa se manter no presente, como quem faz uma narrativa na sua própria cabeça. Ah, estou fazendo isso, agora vou beber um copo d'água, tal. Se você foge, escapa para uma memória do passado, isso você saiu do agora. É uma ideia que cria um tipo de paranoia. Se você se distrai, o copo cai e quebra, você saiu do agora. Não, você tem a memória no agora, a memória do passado no agora, você se distraiu no agora, tudo só está acontecendo agora, né? Vamos supor que há apenas o agora. Eu já estou fora disso, a experiência ocorre apenas no presente. Como você pode experienciar o passado se não está aqui? Você pode experienciar uma memória, mas a experiência da memória não leva você ao passado. A memória aparece na consciência e é experienciada agora. A experiência leva o tempo que for preciso e significa o que quer que seja interpretado. A mesma lógica se aplica ao futuro. Nada é experienciado no futuro. Você pode pensar em algo que imagina que acontecerá em outro momento, mas se isso acontece, acontece apenas no presente, quando aparece na consciência. A experiência direta mostra que o tempo não é linear. Objetos que são feitos de pensamentos, que por sua vez são feitos de consciência, aparecem em você, consciência. Eles duram enquanto duram e são interpretados por seus desejos e medos. Basicamente, a gente só faz uma interpretação do mundo baseado nos nossos desejos e aversões. E então, se dissolvem de volta na consciência, né? A gente encerra experiências, ela não está mais presente. Quando eles aparecem, naquela parte da consciência chamada mente, eles parecem mudar, mas na realidade é apenas a mente que muda. Aqui ele traz esse conceito que a gente precisa elaborar um pouquinho melhor, se o Nagar puder complementar, mas que eu posso explicar da seguinte maneira. Que é na mente que as formas se revelam. A mente é a entidade conhecedora
experienciadora. E tudo que aparece para a mente é a mente aparecendo como formas, fazendo a forma de objetos, tomando forma de objetos. A mente aparece como as formas que aparecem nela. A gente pode dizer que assim, né, Naga, que a mente é aparente como suas formas, porque em seu estado natural, a mente é livre das formas, ela é sem formas. Então, é para a mente que o tempo transcorre, a gente pode também pensar isso, e é nela, na mente, que os objetos se transformam, porque é a mente se transformando o tempo todo. É a mente que está tomando a forma dos objetos, então é basicamente assim. Por isso aqui a frase do James. Quando eles aparecem, os objetos, naquela parte da consciência chamada mente, que é a entidade conhecedora e experienciadora, eles parecem mudar, mas na realidade é apenas a mente que muda. Tá de acordo, Nagar? Além disso, se o tempo fosse linear... Pode falar, querido. Sim, sim, o conceito é esse, né? Que a mente ela é muito elástica, né? Tem uma outra expressão em inglês, it takes the shapes, né? Toma as formas. É uma forma, os objetos ocorrem dentro da mente, né? Plasticidade. Então, o pensamento elasticidade. Os objetos ocorrem, tudo ocorre dentro da consciência, mas a consciência ela precisa da mente, de modo que a mente possa capturar todos os pensamentos objetos, porque não existe diferença entre um pensamento de um objeto e um objeto. Então, tudo isso ocorre dentro da mente. Existem alguns exercícios, alguns ensinamentos, né, que provam isso, né? Que tudo ocorre somente dentro da mente. Perfeito. Não seria o caso de entrar nesse detalhe agora. Eu estou ficando já rouco também. Ok, querido. Fica à vontade se você estiver cansado também. Bom, continuando. Deixa eu só deixar mudo aqui o microfone que está no eco. Além disso, se o tempo fosse linear, tudo estaria evoluindo para algum tipo de estado utópico. Ele está colocando esse apontamento de que o tempo não é linear, né? Se o tempo fosse linear, tudo estaria sempre evoluindo para o que o James vai dizer aqui, algum tipo de estado utópico. O tempo ele não é linear, ele se repete em ciclos. Isso é parte da conformação das leis de Ishvara. Se fosse linear, significaria um universo sempre em expansão e provavelmente os astros aí totalmente desgovernados e um universo totalmente caótico. Não sei se o Nagar está de acordo com esse apontamento, mas é assim que eu consigo entender aqui essa frase do James. A mesma experiência... Oi? Ô, Fábio, eu já estudei muito isso em muitas linhas de raciocínio, e a ideia básica é que o tempo é uma espiral. Não é circular, porque as coisas não repetem exatamente igual aconteceu antes, mas ele está dando um ciclo e voltando, acontecendo de uma forma parecida. Tipo assim, no mesmo nível, mas um degrau acima. Então é como se fosse uma espiral, a lógica da ideia de como as coisas acontecem no tempo. É uma forma que eu vejo. É evolução, mas repetindo padrões, né? E trazendo sempre a informação de, vamos supor assim, universos que já se colapsaram e geram outro universo, o novo universo vai ter a informação do universo anterior, assim como o Jiva reencarna conformado pelo corpo causal que conformou os Jivas da encarnação anterior, né? Mais ou menos por aí. Isso mesmo, só que não repetindo de forma igual. Tipo assim, sempre vai haver um processo evolutivo, no sentido de que vai haver modificações,
mas sempre vai estar mais ou menos vendo um ciclo, entendeu? Então, por isso a ideia de espiral. Perfeito. Obrigado, Marcos. A mente, desculpa, a mesma experiência não aconteceria novamente, mas experiências repetem-se. Ad infinitum. Então, esse conceito do tempo como uma espiral, ele abarca bem, né, o que o Marcos trouxe abarca bem essa ideia. O James está aqui dizendo que o universo não é linear, e aí, se fosse, ele estaria sempre em evolução, para isso que ele vai colocar aqui como um estado utópico, mas existe uma repetição de padrão, né, e experiências se repetem, né, como ele aponta aqui. Se isso for verdade... Oi, Naga. Um outro modo de ver também, um outro ângulo de ver isso, que na verdade ele é cíclico, porque tudo nada mais é do que os 3 estados, entendeu? Os 3 estados de consciência. Então a gente passa pelo estado de sono, né, de sonho e acordado. Aí no dia seguinte o mesmo ciclo, mesmo ciclo, mesmo ciclo, mesmo ciclo. O Jiva ele possui 3 estados, né, de experiência, de consciência humana. E eles são cíclicos, eles se repetem exatamente assim. A gente poderia dizer que o tempo nada mais é do que um ciclo de 3 estados também, entendeu? Se repetem. Ótimo. Assim como a gente tem vários outros ciclos da natureza, né? Dia, noite, os planetas fazendo os movimentos aí de translação. Opa, perdão. Deixa eu... Ok, meu, se você puder fechar, que dá um eco aqui para vocês. Obrigado. Se isso for verdade, talvez o agora seja uma palavra... Ainda está dando eco. Fecha aí, Marco. A gente não está conseguindo fechar aqui. Deixa eu fechar para vocês, então. É porque eu realmente me atrapalho na leitura aqui, se ficar esse eco. Deixa eu achar vocês aqui. Ok. Já está fechado. Beleza. Se isso for verdade, talvez o agora seja uma palavra que representa um código para o ser pleno, a consciência. É a humilde opinião do autor de que agora é um termo equivocado e impreciso para o ser pleno e deveria ser banido do debate espiritual, porque não é útil se referir a algo que é eterno e fora do tempo com uma palavra que transmite uma sensação de tempo. Então, com isso a gente resolve a questão do agora, mais esse mito. Passamos para a sessão seguinte. Vocês estão cansados aí? Alguém gostaria de colocar comentários ou perguntas? Abre o microfone, Naga. Eu gostaria de contar só uma história que, de vez em quando, eu conto. Eu tenho um amigo meu que mora ali naquela parte ali de São Francisco Xavier, do tempo de Osho. E ele dá classes de meditação, etc, etc. E ele desenvolveu mais ou menos uma técnica dele. E a técnica dele é baseada no aqui e agora, no permanecer no aqui e agora, no presente. Então, ele chegou no extremo de dar instrução aos seus alunos, de quando saía lá de São Francisco Xavier, ele saía, tinha lá as marquinhas na estrada, quilômetro 32. Aí depois, quilômetro 31, quilômetro 30, quilômetro 29. Ele dizia muito simples, você vai dirigindo o carro, quando você chegou ao quilômetro 32, você diz para você, presente. Aí você fica repetindo, presente, 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 presente.
até você chegar na marquinha do quilômetro 31. Aí, quando você chegar na marquinha do 31, aí você diz, a única coisa que você tem que fazer é um ciclo. Você, ciclicamente, você vai ter que permanecer presente quilômetro após quilômetro. Aí você continua presente, 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 presente. Entendeu? Para dar uma dimensão da extremidade, né? dessas noções loucas. Né? Bom, vou entrar para a sessão seguinte, então. Qual é a próxima, Fábio? A experiência da unidade. Somos todos um. Tal. Essa é uma epifania que todo mundo gostaria de haver. Né? Eu lembro que eu sonhava com essa epifania, eu ficava olhando para a montanha e dizia, eu quero me tornar um com a montanha. Vou encerrar o som aqui um pouquinho, né? Para refutar essa ideia, vamos revisitar o ensino de localização dos objetos. Você experiencia objetos lá fora no mundo ou você os experiencia em sua mente? Eu os experiencio em minha mente. Quão longe está o objeto da sua mente? Está flutuando na superfície da mente? Não, não está. Onde está, então? Ele se fundiu na mente e a mente assumiu a forma do objeto. A mente é sem forma, como a água ou o ar. E pode assumir qualquer forma, assim como o ouro pode se tornar um objeto específico, um anel, uma pulseira ou um colar. Quão longe você está da sua mente? Sua mente está flutuando acima da superfície da sua consciência? Existe uma lacuna entre você e sua mente? Você precisa de uma ponte para atravessar essa lacuna? Bom, ele faz um excelente resumo aqui nesse parágrafo, né, de tudo que a gente veio explorando ali desde o capítulo 1, sobre a localização dos objetos, e aí essa total ausência de distância, porque afinal de contas tudo é o ser e acontecendo para o próprio ser. E aquilo que acontece para ele é fundamentalmente o ser. Os objetos que aparecem nele, em essência, é o ser, consciência, existência ilimitada. Então, quando ele faz essa analogia aqui, apareceu o eco. Você quer falar, Naga? Não, eu ia só dizer que tudo que ocorre como uma sobreposição aparente e não separada do ser. Então, tudo ocorre no ser, entendeu? E é percebido, conhecido, experimentado através da mente. Então, tudo ocorre não separado da mente, não separado do ser, entendeu? Exato. Obrigado, Naga. A gente tem que fazer essa distinção, né? Porque a entidade conhecedora, experienciadora é somente a mente. Aqui ele fala, né? Faz essa analogia da mente como sem forma tal como a água ou o ar, né? Se você coloca a água num vaso cheio de curvas, ela vai tomar aquela forma. Né? Então a mente é a mente que é sem forma, aparecendo como os objetos. Que é constatado na mente. E aí, fundamentalmente, a mente é consciência, né? Ele coloca aqui a analogia do ouro, que pode se tornar um objeto específico. Né? Então, você tem um anel de ouro, Nagar já trouxe várias vezes essa analogia para as nossas aulas. Você pode derreter esse anel, depois você cria uma outra forma, como uma pulseira ou um colar, porque ele é fundamentalmente ouro. Né? O autoconhecimento também se trata de estabelecer o conhecimento de que fundamentalmente somos consciência, existência ilimitada. Sua mente está flutuando acima da superfície da sua consciência, existe uma lacuna entre você e sua mente,
você precisa de uma ponte para atravessar essa lacuna. Então, todo esse parágrafo aqui para dizer que a gente é uno somos uno com a consciência. O senso de separação, ele vai aparecer nesse nível projetado na consciência de realidade objetivável, aparente, experiencial, tangível, né? Então, ele faz todas essas perguntas, existe uma lacuna entre você e sua mente, aí no parágrafo seguinte, para mim não, eu não, né? Por quê? Porque a minha mente sou eu, é a consciência. Se isso é verdade, então o que você experiencia não está apenas na consciência, mas na verdade é a consciência. Os objetos na consciência e no sujeito, consciência, são um. Se isso também é verdade, então por que preciso experienciar a unidade? Eu já estou experienciando a unidade com tudo. Então, aí entra aquilo que a gente estava falando, né, Nagar, sobre essa sobreposição que existe na confusão entre a mente como entidade experienciadora, quando ela realiza que é a consciência, ela também realiza e estabelece firmemente como ela mesma o conhecimento de que é a consciência, eu sou a consciência que não é limitada, inclusive a esse estado de testemunha, de conhecedor dos objetos e experienciador dos objetos, né? Eu já estou experienciando a unidade com tudo. Quero experienciar a unidade com tudo quando já estou experienciando a unidade porque eu estou na dualidade e me identifiquei com o pensamento de separação que causa sofrimento. A dualidade, contudo, né, a dualidade não é um fato. É isso que precisa ser conhecido. É apenas uma crença no pensamento de separação. Em vez de tentar remover o desejo, adquirindo a experiência de um objeto em particular, devo investigar o pensamento de separação. Exatamente. A ideia de experimentar a unidade, a união, né, é baseada no fato, numa assumption, né, de que a realidade é a dualidade. Então, existe a dualidade e eu quero experimentar a unidade, né? Mas quando você compreende que tudo é somente a consciência, então a moral desse parágrafo é dizer que a ideia de que a realização é a obtenção da fusão ou da unidade com o ser ou com a totalidade, etc., é vista como uma noção falsa, porque tudo somente é a consciência não dual, entendeu? Toda essa sobreposição ocorre dentro do âmbito dessa nossa existência como consciência. Então, a questão de experimentar a unidade é totalmente fora de propósito, né? Porque a dualidade não é realidade. Você está mudo, Fábio? Está mudo, né? Opa, estava prosseguindo aqui, que ele pergunta, é verdade, eu estou realmente separado do ser pleno? Ou eu já sou a bem-aventurança que o objeto parece me transmitir? Né? Que é aquilo que a gente explorou bastante lá no capítulo 1, a constatação de que um objeto desejado que conquistamos parece produzir, o próprio objeto parece produzir a felicidade, o bem-estar, o alívio, né? Parece ser produzido pelo objeto, mas na verdade é a nossa condição natural que é revisitada pela remoção do desejo. E aí também o que a gente pode dizer dessa ideia de a experiência da unidade, me ocorreu assim constatar
que geralmente quando a gente vê nesses meios mais New Age, um discurso muito somos todos um, geralmente se você contrariar as pessoas que fazem parte desse clube, elas não vão querer que você seja um com elas. Você automaticamente vai ser excluído da unidade delas, né? Então, essa ideia de somos todos um, ela só vai se sustentar mesmo para o Jiva ignorante como um discurso, né? Agora já são 20 para as 10. Eu estou vendo que o Nagar está cansado também, que tem bastante gente cansada. A gente, se não houver comentários, apontamentos, perguntas, a gente pode ir encerrando. Alguém tem alguma... Nagar, gostaria de fazer alguma complementação aqui para a gente? Tá mudo, peraí. Eu não estou conseguindo tirar do mudo. Peraí. Pronto, Nagar. Não, eu só queria dizer boa noite para vocês. Eu estava querendo ir mesmo, porque eu estou começando a ficar com meu pigarro de novo, né? E repousar minha voz, porque agora eu tenho só 3 dias para recuperar, 3, 4 dias. E legal ver vocês. E a gente se encontra aqui em Joanópolis na sexta-feira, com muito prazer. Vai ser super divertido. Obrigado por sua presença hoje, foi muito legal. O Marcos não vem, né? O Marcos Lobo? Não, né? Não vem, Marcos? Não vem, não. Alguém? Não vou poder ir dessa vez, não. Não, né? Eu penso que você já tinha me dito já. Então tá, queridos. Um abraço a vocês, tá? Namaskara. Namaskara. A gente se vê na próxima aqui. Ou a gente se vê na internet, ou a gente se vê em Joanópolis. E eu Obrigado. Vou ter o prazer de conhecer o Roberto Aoki também. Sim. Pô, Bom descanso. foi meu. Bom descanso a todos. Vamos fazer o nosso encerramento, o Purnamadá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, meus amigos. Vai ser muito legal lá em Joanópolis. Pessoal que eu vou encontrar lá. Depois aqui de Ubatuba, Alex, Alexandre. Quem mais que ainda está aqui? Sarri vai estar lá também, a Sasha. Muito bom. Zé Roberto. Boa noite, obrigado a todos. Boa semana e bom curso. Obrigado, querido. Pega um voo aí dos Açores. Muita chuva. Vem de barco. Tá bom, querido. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Um ótimo seminário para todos vocês. Obrigado, Marcos. Vamos sentir sua falta lá. Da próxima eu vou preparar para ir. Da próxima. Abraço. Boa noite, Kemal. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, Sarri. Boa noite. Tchau.